Chuck Tatum é um jornalista corrupto que busca impulsionar a carreira com uma grande história. Léo Minosa é um caçador de relíquias indígenas e acaba preso em uma avalanche. O destino dos dois é selado quando Tatum encontra no resgate de Léo o as na manga que procurava. Porém, o jornalista resolve apimentar sua história e, em vez de apenas narrar os fatos, interfere e transforma um resgate que poderia durar poucas horas em um circo que se arrasta por dias. Essa é a história de Montanha dos Sete Abutres, o filme dirigido por Billy Wilder e estrelado pelo pai do Michael Douglas, o Kirk. Tendo flopado na sua estreia por ser sombrio demais para os espíritos americanos do pós-guerra, o filme é hoje considerado um grande clássico do cinema. Mas o que um filme sobre jornalismo de 1951 tem a dizer para nós que vivemos em plena era das redes sociais no século XXI? É isso que descobriremos neste Cine Quinto. Roda a vinheta. Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, o filme Montanha dos Sete Abutres, que tem o título original Ace in the Hole, que significa o ás na manga, mas que você traduzir ele ao pé da letra é o ás no buraco, né? E o cara tá preso num buraco, e é o ás do jornalista, né? Já começa pelo nome de um jeito interessante, apesar de que os estúdios, na época, os estúdios que compraram, acho que foi a Paramount, ela mudou para The Big Circus, que é o grande circo, que foi mesmo o que aconteceu no filme. Chama A Montanha dos Sete Abutres aqui no Brasil, que é o nome da montanha onde o cara ficou preso. O filme começa com o jornalista, o Tatum, lendo um jornal na direção de um carro. E ele tá sendo guinchado, então ele não tá dirigindo, né? Então ele tá lá no carro, lendo o jornal, sem dirigir, e tá sendo levado pelo guincho, né? O Bill Wilder, principalmente a primeira cena, sempre quer dizer alguma coisa, sabe? Ele é um cara muito simbólico, principalmente nesses pontos mais importantes dos filmes, né? Então, eu imagino que isso ele queira dizer assim, ó, o cara que lê o jornal, ele não sabe para onde ele tá indo. Quem tá levando é o jornalista, é o motorista do guincho, no caso, né? Então, o cara tá lendo e tá sendo levado pela notícia. Eu imagino que seja isso, não sei se é viagem minha, mas eu achei interessante essa primeira imagem, assim. Os filmes do Bill Wilder, eles sempre começam com uma cena muito icônica, né? Por exemplo, o Quanto Mais Quente Melhor começa com uma perseguição de gangsters, que eu acho que inclusive é a mesma perseguição que tem no filme Goonies, quando o menino tá assistindo lá um filme e por fora tá saindo as sirenes e tal, e é o mesmo barulho. Se eu não me engano, é uma cena desse filme. Outro começo sensacional é do Crepúsculo dos Deuses, um dos melhores filmes da história, que também é do Billy Wilder, e começa com um cara boiando numa piscina. Aliás, essa cena foi super complicada de fazer, e quando você vai ver, é ele que tá narrando a história, né? Uma coisa meio... como é que é o nome? Sabe aquele filme Beleza Americana? Uma coisa meio Beleza Americana, assim, que também começa com um morto contando. Enfim, vamos falar da história, né? Bom, o jornalista tá sendo levado lá pelo guincho, e aí ele para num pequeno jornal em Albuquerque, Novo México, que por acaso é mesmo a cidade do Breaking Bad, né? E ficou famosa recentemente. Então ele para nesse jornal e chama atenção... Quando ele entra no jornal, isso é só uma coisa bem de filme da época, que hoje acho que seria meio impensável, a não ser que fosse numa dessas comédias politicamente incorretas. Ele entra na sala e tem um cara com cara de índio lá, fazendo sei lá o que, arrumando alguma coisa, e ele fala, how? Tipo, é aquela coisa que hoje, nossa, chocaria os corações wokes, né? Porque how tá falando que ele tem cara de índio, ai meu Deus. Lembrando que o filme é de 1951, né? Naquela época não tinha woke. Na redação tem um pequeno cartaz bordado com os dizeres assim, tell the truth, diga a verdade, né? E esse jornal, esse pequeno jornal, ele representa um jornalismo mais honesto, aquele quase caseiro, né? Pouco consumido, apesar de... Talvez por ser honesto, ele é pouco consumido, né? Esse jornal específico, ele só começa a vender mesmo quando o Tatum, que é esse jornalista, escreve sobre a tragédia, né? E aí isso me lembra de uma frase que o jornalista fala mais pra frente, quando ele tá com o fotógrafo, que é um menino novo ali. Má notícia vende mais. Boa notícia, na verdade, nem é notícia. Esse é o pensamento do Tatum, né? E aí ele se oferece para trabalhar nesse jornal e conta que perdeu vários empregos em grandes jornais da cidade grande, Nova York, sei lá o quê. E uma das vezes foi por bebida, outra porque dormiu com a mulher do editor
e a outra por difamação, ou seja, a gente já começa a perceber mais ou menos o caráter dele, né? Apesar disso, o dono contrata, né? Porque ele fala assim, bom, a minha esposa já é uma senhora, avó, ela, não sei se você vai se interessar, difamação você não vai fazer aqui, porque eu sempre vejo o que vocês escrevem, e vamos ver o que acontece, né? Uma das falas do Tatum, inclusive, quando ele tá tentando se vender, ele fala, ó, se não tiver notícia, eu mesmo mordo um cachorro, né? E aí você vê como é que era o jornalismo nessa época, né? E até hoje um pouco, né? O cara, se não tiver notícia, ele inventa uma, né? Bom, a gente sabe como é que são as coisas por aí, né? No jornalismo. Só que naquela época eles dependiam de público, né? Então, isso fazia diferença. Ele fica 1 ano trabalhando nesse jornal em Albuquerque, já tá meio de saco cheio, e aí é escalado para cobrir uma corrida de cobras, uma coisa assim, uma caçada às cobras, sei lá. E no caminho ele descobre que teve uma avalanche num morro, que chama o Morro dos Sete Abutres, e que um morador local lá ficou preso, que é o Léo, né? Ele vai lá visitar corajosamente, né? Ele percebe que ali tem uma história, né? Ele percebe que tem uma história, mas é uma história, assim, boa. Não é uma história nacional, né, vamos dizer. E ele vai lá visitar e, corajosamente, ele toma a frente de tudo e chega a entrar na caverna. E, até então, ninguém deu muita bola pro acidente. As autoridades mesmo demoram pra agir. A própria esposa do cara não tá nem aí direito. Ela tá pensando até em ir embora. Então, na verdade, o jornalista faz até o bem, porque ele acaba fazendo com que as autoridades se mexam, né? E a própria mulher, ele chega pra ela e fala, olha, eu não acho que você devia ir embora, porque daqui a pouco isso aqui vai começar a ferver e a história vai virar nacional e você vai ganhar muito dinheiro. Ele não tá preocupado, na verdade, se ela vai abandonar o cara, se não vai. Ele tá preocupado que, pô, uma mulher que abandona um cara atrapalha a história dele. Ele quer uma mulher que tá preocupada, que tá triste. Então, ele tá mais preocupado em como vai ser a história e ele vai manipulando a realidade para que essa história se encaixe dentro da história dele, na verdade. Recentemente eu falei daquele filme Guerra Civil e eles mostram os jornalistas como uns caras, não, a gente não mexe em nada, a gente não faz nada, a gente só retrata o que tá acontecendo. O que também não é uma coisa lá, vamos dizer, tem uma criança que vai ser assassinada, você pode impedir, você não vai, só vai tirar as fotos e fazer aquilo, né? Mas a gente sabe que o jornalismo não é bem isso, né? A gente sabe que muitas das fotos icônicas do jornalismo, inclusive, foram meio montadas, meio encenadas. E hoje o que se faz ainda é mais espetáculo, né? Os únicos que se preocupam mesmo com o Léo, a gente vai descobrir durante o filme, mas no começo já dá pra ver, são os seus pais. É o pai e a mãe dele. A mulher não tá nem aí, as autoridades menos ainda. O próprio jornalista, que parece tá muito preocupado, na verdade só quer escrever a história. E aí, a história dele, ele começa a dar uma apimentada, então ele começa a contar sobre uma lenda que tem na montanha, sobre uma maldição que os espíritos da montanha não vão deixar o cara sair. A mãe, ela, enquanto tudo isso está acontecendo, ela só fica rezando, o que é uma coisa interessante para a época, né? Num filme de hoje, eu não sei se isso faria muito sentido, a não ser que fosse para criticar a mãe, né? Falando que ela é uma carola, mas na época não, isso era visto como uma coisa, né? Ela tá lá, preocupada com o filho, e tá rezando, aquilo era tido como um valor bom, né? O Tatum explica pro jovem fotógrafo em uma das cenas, né, que é melhor contar a história de um homem só do que de 84 homens ou de 1 milhão, como acontece na China, por exemplo, que o cara matou na fome chinesa lá milhões de pessoas. Ninguém quer saber, porque é só um número, né? Quando é um cara, quando é a história de uma pessoa, isso é muito melhor pro jornalismo, para ele, né? O próprio Stalin dizia que se você mata uma pessoa, ela vira mártir. Se você mata milhões, vira só um número, né? Então, ele começa a pensar na história e não no fato, o jornalista, né? Ele começa a pensar no que ele vai contar e começa a manipular as pessoas em volta por causa disso. Então, a mulher que era uma egoísta, uma baita de uma egoísta, ele fala, não, fica aqui, se faz de coitada, você tem que ir pra igreja num dos dias com um rosário na mão para tirar uma foto de você na igreja, uma foto sua na igreja. Então ele fica encaixando a realidade na história dele, como a gente vê acontecer, né? E tem uma propaganda, né, de 1987, do Nizam Guanais, que mostra uma foto em zoom e vai falando, este homem fez não sei o que, este homem salvou a Alemanha. Na verdade, roda a propaganda aí que vai ser melhor. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas.
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Bom, então, você vê, você pode mentir só falando a verdade, que é mais ou menos isso que ele faz, só que aqui ele ainda manipula um pouquinho para poder ser verdade, vamos dizer assim, né? E aí a gente chega num momento crucial do filme, que é quando ele começa a fazer amizade e conchavo, né? Ele é meio corrupto, ele se junta com o xerife da cidade, que a única intenção do xerife é ser reeleito. Bom, e quem decide não é o empreiteiro, quem decide como vai ser feito o resgate, é o jornalista. E o xerife fica do lado dele, porque os dois já estão mancomunados ali, e o jornalista fala que vai ajudar o xerife a se reeleger. Então, né, nada parecido com o que a gente vive hoje, né? Que é um jornalista que está lá no sul cuidando da reconstrução, né? Ao invés de estar um empreiteiro ou coisa assim. Mas enfim, o jornalista acha que está tudo sob controle porque ele falou com o médico e o resgate que o jornalista quer fazer, ele vai durar uma semana e não apenas algumas horas, que esse primeiro resgate que o empreiteiro quer fazer ia durar coisa do tipo 14 horas, 16 horas, e você ia reforçar a parte que estava solta lá da montanha e chegar por baixo. O jornalista viu que, 16 horas não vai dar para minha história, então o que eu vou fazer? Eu vou sugerir um outro jeito, que é uma broca vir por cima, que aí demora, sei lá, quase uma semana para tirar o cara de lá. E aí ele falou com o médico, tá tudo sob controle, eu acho que ele sobrevive até lá, então tá bom, fala com a esposa. Então o jornalista tá achando que tá tudo sob controle, e só que ele manipula para que o cara demore mais para ser resgatado. Não tá nem aí pro cara, ele tá aí com a história. Mais uma vez. O Léo, que é o cara que tá lá, acredita que todo mundo é amigo dele, inclusive o jornalista, que tá lá, nossa, ele vive agradecendo, que legal. Ele fica até contente que vai aparecer no jornal, né? Ele fala assim, ai, que bom. E o jornalista vai apimentando a história, ele fala, esse cara é o Rei Tut do México. O Rei Tut é a múmia que foi encontrada nas pirâmides lá no Egito, e ele fala, esse cara vai ser o Rei Tut do México, não sei o quê. No fim, ele faz os burocratas se mexerem, né, de certa forma, e a gente descobre também nessa conversa que o empreiteiro deve favor ao xerife, por isso que ele aceita fazer a busca por cima e não do jeito certo, reforçando as pedras para tirar ele por baixo, ou para tirar o Léo, né, por baixo, que duraria só umas horas. E aí começam a chegar os curiosos, e viram um circo, né, viram a cidade, literalmente, chega o circo lá, tem uma hora que chega o circo, chega um parque de diversões, o pessoal faz musiquinha, Léo, você está aí, nós vamos te salvar. Sabe que me lembrou os Caetano Veloso e a Bethânia agora, fizeram musiquinha lá pro sul, né? Só que aí a gente vê o ridículo da coisa quando você tá vendo de longe num filme, por exemplo, né? Que assim, tá querendo meio que se aproveitar, né? Pegar uma caroninha, né? Tudo bem, não sei quais as intenções dele, pode ser boas intenções, mas tá pegando a caroninha, né? E aí, isso também é criticado pelo Billy Wilder nesse filme. E a mulher, especialmente a Lorraine, ela fala pro jornalista, você gosta tanto dessas pedras quanto eu, né? Porque os dois estão se dando bem com isso, porque ela começa a ganhar uma baita grana com a galera que tá chegando pra ver a tragédia, né? Chega a família, um cara tá indo viajar, passa por ali e fala, não, vim ficar aqui com a minha família pra acompanhar, vai o cara, a mulher e os filhos pequenos. O jornalista se junta com o xerife pra ferrar também a concorrência, os outros jornalistas. Olha só, não parece a Globo aqui, quando se junta com o governo pra fazer a PL aí que eles estão querendo fazer para cobrar das outras pessoas os streamings e eles não, né? Então, olha só como o cara já tá falando em 1950 coisas que a gente tá vendo hoje. Apesar da gente viver num mundo completamente diferente, a gente vê as mesmas coisas acontecerem, né? Essa promiscuidade entre Estado e jornalismo, né? Entre a informação, é tanta ali no filme que o próprio Tatum, que é o jornalista, acaba virando subxerife da cidade. Ele tem até uma estrelinha. E o interesse do xerife é puramente eleitoral, como eu falei. E o Tatum é cínico. Só que os mais inocentes, né? As pessoas que estão ali,
a imprensa, todos, a rádio, né, que é a imprensa que tá ali, que não tem acesso que ele tem, porque o xerife barra o acesso aos outros, quem tá em volta trata o Tatum como um herói, é o cara que tá tentando ajudar, né, e ele só tá querendo fazer uma boa história e vender, não só pro jornal dele, ele quer vender pro resto dos Estados Unidos, e inclusive ele trai, de certa forma, o patrão dele, porque ele sai do jornal e fecha um contrato com outro cara, e ele avisa por telegrama pro chefe, tô saindo fora, não sei o quê. Tem uma cena no filme também, só lembrando as idiosincrasias da época, né, em que ele pega essa mulher, que é uma vagabunda, né? Os Red Pill iam adorar esse filme, porque eles sempre falam, não, a mulher é retratada sempre como a coitada, a princesa. Vocês não viram o cinema dos anos 50, 40, 50. Tem mulher retratada assim, a gente vê, sei lá, muitos filmes em que as mulheres são realmente boas mulheres. Mas tem filme como esse, que a mulher é uma sacana. É o típico da mulher que o Red Pill fala que todas as mulheres são hoje. O que também não é verdade. Tem uma cena que o cara estapeia a mulher, assim. E você sente mereceu, né? Porque puta que pariu, que filha da puta que é essa mulher. Não tô dizendo pra bater em mulher, pelo amor de Deus, hein? Porque hoje em dia tem que dar disclaimer de tudo, né? No filme não precisava, tava óbvio que você não tem que sair estapeando mulher, mas hoje tem que explicar porque é tudo meio retardado. Bom, vamos lá. O povo dando palpite, né? Isso também é uma coisa que aparece bastante, né, no filme, só que na época não tinha rede social, né? Então o povo tinha que falar, às vezes, quando o jornalista chegava lá pra ele, pô, e aí, o que você achou, né? Como é que é o nome disso no jornalismo? Tem um nome. Foi horrível. Eu acho que eles chamam de foi horrível. Porque todo mundo que vai ser entrevistado fala foi horrível. Tem alguma coisa assim, quem soubesse, alguém trabalha com jornalismo, vai lá buscar os foi horrível. Que é mais ou menos assim. É uma coisa parecida com isso. E aí, a hora de buscar os foi horrível, os caras falam, não, que absurdo, tinha que fazer assim. Só que, ali, emblematicamente, é um dos caras do povo que percebe que esse resgate tá esquisito, que não tinha que ser por cima, que ele mesmo tinha visto um resgate que tinha sido feito por baixo, que foi muito mais fácil, simples e durou pouco tempo. Só que esse cara é calado logo pelo próprio Tatum. Ele fala, não, aqui é diferente, por causa de outro cara. Esse cara aí que vocês resgataram deu certo? Não, o cara morreu, tá? Então, você viu? Pô, não podia ser assim aqui. Então, você imagina que na época eles tinham esse poder. E hoje, o desespero justamente desses caras é que eles não têm mais esse poder, porque a gente tem rede social. E eles estão loucos pra calar a gente. Porque era assim mesmo, eles tinham esse poder de chegar, é só não botar no ar, se fosse ao vivo, chega um outro cara lá, o Tatum, e desmente, tá pronto, acabou o assunto. Hoje não, a gente tem, inclusive a memória do que eles publicaram há 10 anos, há 15 anos, a gente pode rebater com o que eles estão falando hoje. Tanto é que o Tatum, quando ele chega, a mulher, a Lorraine, vai falar pra ele, nossa, você escreveu sobre mim um negócio super legal, parece que eu sou uma baita mulher, e ela sabe que não é, né? Cheio de virtudes aqui, ele fala, o jornal de hoje vai embrulhar peixe amanhã. Tudo bem, tá legal, mas Só que agora, com a rede social, não tem mais essa. Se o cara escreveu uma coisa há 10 anos, pro bem e pro mal, né? Serve pra cancelar o cara, mesmo que ele tenha se arrependido, mas também serve pra você mostrar a hipocrisia da imprensa, né? Então você vê que a memória hoje é muito maior do que era. Antes você tinha que contar mesmo com a memória, o teu jornal lá. Hoje você faz uma busca, você encontra. Por isso o desespero desses caras, por isso essas PLs, por isso que eles querem falar em fake news e não sei o quê. Bom, o Tatum, como eu disse, se demite do pequeno jornal e o dono, Jacob Butch, faz um discurso para ele sobre como a verdade é importante no jornalismo. O Tatum fala para ele, não, as coisas estão indo, elas estão indo. Você é um cara do século passado. E aí ele fala, pô, mas tá indo para onde, né? E essa é a pergunta que a gente faz, tá indo para onde? A gente quer ir para onde? Esse cara representa o bom jornalismo que ficou no passado, né? Já em 1951, né? Eu tenho dúvidas se ele já existia no passado, tá? Porque todo jornal, tem uma visão de mundo e ele vai querer fazer essa visão prevalecer. Você pode fazer isso de uma forma escrota, como faz a Globo, por exemplo, ou você pode fazer isso de um jeito honesto, né? Você mesmo se questionar, você até colocar luz em áreas que você acha que estão obscuras,
que são boas para você, para sua ideologia ou sei lá, para sua crença, mas eu acho que sempre teve, né? Esse mau jornalismo sempre existiu. E uma coisa que eu falei agora há pouco, mas é bom repetir, que antes os jornais, a imprensa precisava de uma boa história para vender jornal. Ele precisava de uma história que fosse, ainda que fosse manipulada, ainda que fosse, mas uma boa história, que as pessoas se interessassem. E hoje a gente não precisa, a imprensa, né? Principalmente o consórcio, não precisa vender, porque já é uma máquina de propaganda, ele já recebe uma grana preta do governo. Não faz tanta diferença se você vender muito, se você vender pouco, se as pessoas gostam, se elas não gostam. Claro que tem um pouco disso, mas não como tinha na época. Hoje, o que a gente tem é uma imprensa completamente vendida e que serve como máquina de propaganda, basicamente é isso, e desinformação, porque eles desinformam, eles repetem que notícias verdadeiras são fake news e ficam repetindo, e a gente sabe que não são, às vezes, muitas vezes você viu, você sabe todo o outro lado, e eles ficam repetindo, e com o tempo isso acaba ficando, e até legalmente acaba virando, isso foi uma fake news, porque a Globo falou 10 vezes que era uma fake news, e às vezes não era. Então, essa visão do jornalismo que a gente tem hoje são duas funções completamente diferentes. O jornalismo que tem hoje é propaganda. Na época era manipulação, tinha um quê de propaganda ideológica até. Tinham jornais que eram propaganda mesmo. Principalmente na Rússia, né, nesses lugares em que não tinha liberdade de imprensa, mas hoje o mainstream virou propaganda. Isso que é uma pena. Por isso que é importante que as redes sociais sejam livres. Isso não quer dizer que se você difamar, caluniar, você não tem que ser punido, e isso já existe na lei, você não precisa mudar a lei para isso. Mentir não é contra a lei, é imoral e não deve ser feito. Mas você contar uma mentira que não vai fazer mal para ninguém, senão, por exemplo, daqui a pouco não vão deixar contar uma história fictícia, porque é mentira, né? De certa forma é mentira. Mas querem colocar tudo porque alguém vai decidir o que é verdade ou mentira, né? Então, por isso que é tão importante para eles ter esse Ministério da Verdade aí, que são as tais agências de fact-checking. É tudo politizado, não tem como. Tá? Por isso, não é que a gente é a favor da mentira, a gente é a favor de que as pessoas possam decidir no que acreditar ou não, a não ser que tenha esses casos, como calúnia, difamação, blá blá blá, que já estão previstos em lei. Okay? Bom, o filme foi inspirado na história de William Floyd Collins, que também ficou preso numa caverna e cuja história teve uma grande repercussão na imprensa. Não foi como essa, esse circo, mas teve uma repercussão. Só que o Billy Wilder, que é o diretor, foi obrigado a pagar $15 mil numa indenização, porque o ator Victor Desney tinha comprado os direitos da história do Floyd. E ele fez, apesar de não ser exatamente a história do Floyd, foi uma história parecida e ele conseguiu a indenização. O Billy Wilder conseguiu fazer esse filme tão sombrio na época, né, e com uma liberdade artística quase total, graças ao sucesso do seu filme anterior, o Sunset Boulevard, que em português é O Crepúsculo dos Deuses. E ganhou Oscar de melhor filme, além de outros 10 Oscars, né? Foram 11 no total. E também foi escolhido como o 12º melhor filme de todos os tempos em 1998 pelo Instituto dos Filmes Americanos. Olha só, é um filmaço. Vamos falar sobre ele aqui também, porque é muito legal, fala sobre Hollywood e coisas assim. O Billy Wilder é um dos meus diretores favoritos. Entre outros, ele dirigiu Se Meu Apartamento Falasse, Inferno número 17, Pacto de Sangue, Quanto Mais Quente Melhor e o maravilhoso Testemunha de Acusação, que é baseado numa peça da Agatha Christie. Agatha Christie ou Agatha? Agatha Christie, e que é um dos filmes de tribunal favoritos deste que vos fala, junto com 12 Homens e uma Sentença, que a gente já falou aqui no Cine Quinto, e O Sol é para Todos. Só filmaço. Billy Wilder, só filmaço. Esses dois que não são dele também são filmaços. Assistam. E este filme é difícil de encontrar, A Montanha dos Sete Abutres, então eu consegui assistir no www.belasartesalacarte.com. Eu vou colocar aqui na tela e vou colocar também o link aqui embaixo, que é um streaming do Belas Artes, do Cinema Belas Artes aqui de São Paulo. Não custa muito caro, vale a pena assinar pelo menos por um mês para você assistir. Tem vários filmes bons lá. Você pode assistir esse e mais alguns, né? Vai dar uns 12, 16 reais, sei lá. Olha, filmaço, lá só tem filmão, pode ir firme. Vai ter uns filmes de arte meio cabeça, mas tudo bem, você passa. E é isso aí.
Este foi mais um Cine Quinto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que a imprensa não é novidade que ela seja assim, que eles manipulem a notícia. O ser humano é isso aí mesmo. Então sempre desconfie, não fique lendo só a manchete, leia a matéria inteira, vai buscar outras fontes de informação, seja no Zap, seja no... Se bem que eu acho que a tia do Zap, que recebe 10 notícias meio duvidosas e 10 notícias sérias ao mesmo tempo, ela tem mais condição de entender a realidade do que o cara que só lê a Globo News, só vê a Globo News. Eu tenho certeza que essa mulher vai saber mais o que está acontecendo do que o cara que só vê a Globo News. Mas enfim, procure buscar as fontes do que você está falando, do que você está lendo, não seja manipulado e não deixe de assistir o Cine Quinto, curtir, compartilhar, xingar, falar bem, o que você quiser e nos vemos no próximo programa semana que vem.